Eu sei que você já deve ter enfrentado muitas batalhas na sua vida. Acontece que existe uma área da vida que nós atraímos guerras, conflitos, e se a gente não for forte o suficiente para bater de frente e vencer, nós podemos passar por muitos sofrimentos. E eu quero explicar sobre isso para você. Meu nome é Marcelo Levi, eu sou astrólogo, trabalho com astrologia já há 7 anos, tendo mais de 1.500 alunos e já fiz muitas leituras de mapa astral ao longo desse tempo. E meu foco é ajudar você a ter o melhor futuro possível e viver com propósito e prosperidade, ensinando para a tua astrologia. E dito isso, convido você a fazer parte dessa família maravilhosa de Levinettes. Já tem atitude, né? Que é o que Marte pede. Aperta aqui no botãozinho vermelho de inscrever-se e já deixa aqui o seu like pra você poder me dar uma força, né? Eu não tô aqui te dando uma força, eu preciso dar a sua força também aqui. Dito isso, eu quero te explicar sobre Marte e essas batalhas que você enfrenta na sua vida e por que você enfrenta elas e te ajudar a entender que batalhas são essas e o que fazer sobre elas para poder vencer, te contando uma história. Primeiro você tem que entender que Marte é o planeta da guerra. E a casa que ele está no mapa revela onde a guerra é experimentada. Eu tenho como exemplo minha mãe. Minha mãe tem Marte na casa 4. E ela teve que brigar com a família dela. Porque casa 4 é o quê? É a família. E é louco porque eu tenho muito orgulho da minha mãe. Agora, eu não romantizo de forma nenhuma a história dela. Porque ela passou por situações muito extremas de vida. De trabalho infantil a ter que lutar pela própria vida contra pessoas que eram do mesmo sangue que ela. E essas histórias, experiências que minha mãe teve me ensinaram o que é o Marte na casa 4. É você literalmente ter a guerra debaixo do seu teto. E é louco porque essas pessoas aprendem a ter que conquistar tudo na raiva. Antes, eu ficava muito incomodado com o fato da minha mãe ser uma pessoa muito nervosa, muito raivosa. Tudo acabar virando uma briga muito facilmente. Mas hoje eu tenho muita empatia. Hoje eu vejo que ela precisou ser essa mulher raivosa, brava, porque senão ela ia sofrer muito na vida dela. Então, quando a gente fala de Marte, a gente sempre está falando de uma batalha. E é importante a gente entender que nós não podemos ser fracos nessa área da vida. Não é sobre você olhar o teu mapa astral e ser menos, porque é isso que a galera geralmente quer. É isso que o povo fala, é isso que o povo vende, né? Que se você é muito ariano, então você tem que abaixar a bola porque você, né, é muito violento. Se você é muito escorpiano, você tem que, assim, né, transformar menos porque você é muito radical. Sempre querem que a gente seja menos. E uma coisa que eu falo muito na astrologia autêntica é que você precisa se conhecer para você agir com consciência, mas não sendo menos. Usando, na verdade, todos os seus talentos. A questão é você observar quando você está gerando um desequilíbrio para sua vida. Porque aí já não é legal. Porque se minha mãe faz toda a dinâmica da família seu inferno, ela também estraga a vida dela. Agora, ela precisa entender que ela não é alguém que nasceu errado porque tem um Marte na casa 4 e acaba lidando com a família dessa forma, às vezes, um pouco mais bélica. Ela precisou aprender a fazer isso. Então, hoje, eu já tenho muito mais, assim, recepção, né, em relação a esse aspecto da minha mãe. E, ao mesmo tempo, não significa que eu deixo ela me dominar. Afinal de contas, se deixar o Marte na casa 4, manda em todo mundo. Tá certo que ela é minha mãe, né? Em algum nível, até certa idade, ela podia mandar em mim. Mas depois, é interessante que minha mãe talvez também já estava um pouquinho mais trabalhada nisso. Ela não ficou me prendendo depois dos meus 18, mas era também porque eu dava razão pelo fato de que ela podia confiar em mim, porque eu nunca fui uma pessoa fora de mim, loucona, sempre fui muito responsável e trabalhador. Mas nos lugares que minha mãe ela se excedia, eu cortava muito rápido, porque eu também tinha entendido o mapa dela e também tinha entendido o meu próprio mapa, o meu próprio Marte, como que eu precisava reagir para poder balancear e lidar com aquela situação. É engraçado porque eu tenho Libra na 4, ou seja, eu sempre estive nesse lugar onde eu tinha que equilibrar os ânimos na minha família, né? Fazer aquela boa administração de humor e de dores, e tem muito a ver com o meu Quirón na 4 também, né? Eu tive que administrar e cuidar das dores de muitos. E isso gerou muitos sentimentos de culpa, dores, mas também me tornou alguém capaz de entender as emoções dos outros e hoje trabalhar com astrologia. Foi tudo graças a esse passado doloroso que eu tive. Então, expliquei um pouco mais do que é Marte. Então vamos falar agora sobre Marte em cada casa, para você entender como que ele pode estar afetando você na sua vida. Então, finalmente, bora falar sobre o Marte em cada casa, para que você entenda como que ele está afetando hoje a sua vida. Agora, eu não estaria sendo honesto com você se eu não te explicasse que só olhar a casa que você tem um Marte não basta. Sabe quando você olha o mapa astral e vê várias linhas coloridas? Aquilo são os aspectos astrológicos, a conversa que os planetas têm entre si.
eu vou ensinar no dia 8 de abril tudo sobre Marte e os aspectos a ele e como a gente interpretando isso, interpretando todo o mapa astral, nós podemos entender qual é o caminho para termos mais sucesso, prosperidade e riqueza na nossa vida. Eu vou te mostrar como você pode dominar a astrologia e ter uma vida muito melhor por conta disso. Para você ter acesso a essa aula, basta você se inscrever no link que está aqui embaixo. Você não terá uma outra oportunidade. Essa é uma aula inédita e no final dela eu vou abrir as inscrições para a turma Marte do curso de Astrologia Autêntica. Então, para que você possa ter acesso e a gente poder ter uma troca ali muito viva, eu podendo olhar o seu rostinho, se inscreva no link que está aqui embaixo e eu te espero dia 8 de abril às 20 horas do horário de Brasília. Quando você clicar, vai ter a opção de você entrar num grupo do WhatsApp. Clica ali se você quer receber alguns presentes que eu vou estar mandando nesse grupo do WhatsApp somente para as pessoas que se inscreveram. Dito isso, vamos falar de cada Marte em cada casa. Se você tem Marte na casa 1, você já tem um espírito guerreiro. Você já é uma pessoa que chega e causa algo, né? Causa um barulho, porque tu encapsula a energia do guerreiro. Então você acaba criando um pouco de caos. É como se a treta perseguisse você, né? Socorro! Mas por quê? Porque você já tem uma forma mais impositiva no teu caminhar, no teu chegar. Agora, isso aqui é uma informação muito interessante. Eu conheço muita gente que trabalha com comunicação não violenta e tem Marte na 1. Sabia disso? Meu Deus. Ou seja, não é que você é uma pessoa agressiva, porém, você chega para poder causar uma mudança. E no geral, tu acaba sendo meio espaçosa, meio espaçoso. E por conta disso, talvez você acabe criando certas tensões. O Marte na casa 1 fala muito sobre saber usar bem a força. É algo muito importante fazer exercício físico, treinar o corpo. Costuma ser uma forma de extravasar as energias e poder lidar com as adversidades, porque virão. Marte atrai essas coisas, né? E agora você é forte o suficiente para poder vencer. Se você tem Marte na casa 2, as batalhas acontecem no âmbito financeiro. Aqui é onde você precisa arregaçar as mangas, entender muito sobre teu Marte, o signo que tá, os aspectos que estão a ele, para que você possa ganhar dinheiro, porque Marte na 2 você tem que ter espírito empreendedor. Não dá para ficar esperando os outros virem te dar o que é seu. Você precisa conquistar. Esse é um Marte de pessoas que precisam ser mais empreendedoras para poder ter dinheiro. Agora, teu Marte está na casa 3. A casa 3 é a casa da comunicação, do pensamento. E o Marte aqui fala de uma mente agitada. Agora, onde que são as batalhas? Muitas vezes com os irmãos, muitas vezes com pessoas na escola, nesses ambientes. E aí começa a ser necessário que você se impunha mais nos grupos, que você se coloque mais. É claro que não é sobre viver em pé de guerra com essas pessoas, mas você também não pode baixar a cabeça, percebe? Você precisa mostrar quais são os seus limites, porque é isso que é Marte. Marte não é agressividade, Marte é: olha, esses aqui são meus limites. Tudo bem você ter suas necessidades, mas você não pode invadir as minhas, fulane, ciclane. Então Marte na casa 3 é você saber, inclusive, dialogar com a pessoa de forma a você colocar os seus limites, mas não necessariamente você precisa ser aquela pessoa violenta na comunicação, que algumas pessoas de Marte na casa 3 podem cair nisso. Marte na casa 3 é você não precisar fazer tantas cerimônias para dizer não. Agora, se você tem Marte na casa 4, é muito daquilo que eu já expliquei. Você precisa colocar os seus limites para a família. Marte na casa 4 geralmente quer mandar muito em casa, mas o que acontece é que muitas vezes isso é uma marca do passado, onde você teve que batalhar tanto que aí depois, quando você tem a sua própria família, o seu marido, sua esposa, seus filhos, você fica em modo de defesa e qualquer coisa você já ataca, já cria ali todo um alvoroço. Você tem que aprender a se acalmar, senão você nunca vai estar de fato em paz dentro de casa. Parece que você fica mais em paz no trabalho, onde você gasta essa energia, do que em casa, onde você acaba não deixando ninguém em paz. Então tem que se acalmar, precisa entender quais são esses gatilhos do passado que podem estar fazendo você ter esses movimentos assim um pouco mais tristes e infelizes, né, com a família. Agora, tu tem Marte na casa 5 do mapa astral. Essa casa é a casa da diversão. Eu vejo você querendo extravasar as suas energias muito através do sexo, muito através da diversão. Só que às vezes, dentro desses ambientes, você pode acabar, não é travando uma guerra, eu acho que é mais
se entregando mesmo aos impulsos para poder ter prazer. E isso pode ser problemático, porque pode ser que você nunca tenha um rolê muito tranquilo. Agora, não vou mentir que nessa posição dá pra ver que você gasta muito bem as energias, né? Dá pra ver que tendo uma vida mais ativa, você é uma pessoa mais feliz. E assim deve ser. Assim você deve guiar a tua vida. Esse é uma arte de pessoas, então, que precisam entender o esporte, o movimento, como algo muito importante para a felicidade. Agora, tu tem Marte na casa 6 do mapa astral. Se você tem Marte nessa casa, dá pra ver que você é aquele trabalhador imparável. O que eu ando vendo acontecendo com os meus clientes de Marte na casa 6? Muitos com burnout. Então, não é porque você consegue trabalhar 12 horas por dia que você deveria, percebe? O Marte na casa 6 é, então, as batalhas sendo vividas no trabalho. Mas isso geralmente acaba sendo às custas da sua saúde. Você tem que colocar também os exercícios na sua rotina, mas você também não pode, assim, querer ser ultra produtiva, porque hoje a sociedade atual está construída de uma forma que o Marte na casa 6 se fode um pouco, porque a sociedade quer nos tornar bons escravos, e o Marte na 6 olha, eu consigo ser bom escravo, sabia? Me escraviza, me dá um salário mínimo, eu me escravizo aqui de boa. Isso que é o Marte na casa 6, infelizmente, ele fica mais suscetível a essa cultura violenta. Então, você que tem Marte na casa 6, tem que se empoderar, tem que colocar os seus limites para os colegas de trabalho, tipo assim, tá, mas em contrato eu trabalho só daqui até aqui. E é isso, Marte na casa 6, lembra, você tem que se posicionar nesta área da vida. E evite ficar tretando com colegas de trabalho também, ou subalternos, principalmente, porque aí que você vai ver a batata que vai acabar caindo no teu colo. Agora, tu tem Marte na casa 7. O que a gente vê com base nisso? Casa 7, casa dos relacionamentos. Então, se tu tem Marte aqui, pode apostar que na relação com o outro, ou você busca alguém que tem muita força, e aí você tem ali um tipo de embate, ou você é a pessoa que quer mandar em tudo, e aí você vira meio tirânica, meio tirânico nos seus relacionamentos. Você não pode nem pecar pela falta da energia do Marte, que é você sempre estar atrás de gente que no final vai ter um comportamento meio bosta com você, meio bravo demais, e nem ser a pessoa que tem que batalhar, tem que lutar contra o outro, porque aí você não tá em paz na sua vida afetiva, sabe? Parece que tudo tem que ser uma guerra, tudo tem que ser uma batalha, e na moral, isso é cansativo, não dá. Então, aqui há uma necessidade de autocontrole, equilíbrio, porque essa é uma casa que pede equilíbrio. Aonde que são as batalhas então? Muitas vezes na vida afetiva. Agora, seria muito mais interessante, se ao invés de você batalhar contra o teu companheiro, você se juntar com o seu companheiro para batalhar contra o problema. Você não acha? Então foca menos em quem tá certo e quem tá errado e foca mais na solução. Marte na casa 8. Se você tem Marte na casa 8, você tem que preparar um bom banho de erva, entendeu? Porque aqui os inimigos, eles podem ser pessoas cruéis, eles podem ser inimigos espirituais. Então Marte na casa 8 se proteja contra inveja, se proteja contra pessoas que querem tirar dinheiro, que querem, sabe? Aquele parceiro, aquele sócio que quer muito a parte dele. Você tem que saber assim. Sim, olha, não, mas ó, é 50-50, amiga. Entendeu? Porque Marte na casa 8 pode falar de sócios ou então até companheiros, né, afetivos, onde existem discussões sobre grana, onde tem muito de egoísmo. Busque ser uma pessoa generosa. Agora, não seja trouxa. O Marte na casa 8 é uma arte de pessoas muito poderosas, muito influentes, que influenciam os outros com muita facilidade, que são muito fortes. Inclusive, Marte na casa 8 adora sexo. E aqui, a batalha na cama. Mas é uma coisa gostosa, uma coisa de gostar de dominar. Às vezes pode até gostar de ser dominado, depende dos aspectos da Marte. Ai, que danado. E tem muitos outros assuntos desse Marte. Esse Marte, gente, tem muita coisa, mas aí é um papo mais profundo que demanda um olhar assim diferenciado no mapa. Cada mapa acaba se comportando de um jeito. Por enquanto, por hoje eu vou até aqui com Marte na casa 8. Isso é tudo, pessoal. E o Marte na casa 9 é um Marte de pessoas que lutam muito para poder defender a própria nação. Marte na casa 9 é aquela pessoa que vai morar na Noruega, mas bota a bandeira do Brasil ou de Portugal ali, ó, bem bonita, estendida, nosso verde e amarelo, né? Ou no caso dos portugueses, o verde e o vermelho. Porque tem uma coisa meio patriota no Marte na casa 9. Se a gente pensasse no mundo como ele era antes, o Marte na casa 9 poderia ser aquela promessa
promessa de que a pessoa, ela vai ser uma conquistadora, ela vai ser um soldado, uma soldada que vai, né, entrar no território inimigo, enfim. Então Marte na casa 9, ele tem uma coisa também de ser de pessoas que brigam mais pelo que acreditam, que levantam as próprias bandeiras. Agora, batalhas ligadas à política, batalhas ligadas à religião. Esse Marte na 9, ele vai falar muito sobre pessoas que querem sempre se posicionar dentro desse setor. Na vida acadêmica, para trabalhar com política ou na faculdade, pode ser que você veja que essa postura sua pesada, ela custa caro, porque vai custar sua paz, entendeu? E você vai ter que saber se juntar com pessoas que pensam como você, mas tomando cuidado para não acabar criando meio que uma cultura de violência à tua volta. Se o Marte seu é na casa 10 do mapa astral e tá ficando cada vez mais escuro, porque eu comecei a gravar esse vídeo no final da tarde, né? Não consegui começar antes. Então vocês estão vendo a luz mudar, né? E é interessante porque é um dos meus vídeos, assim, que mais pessoas falam que me conheceram através desse vídeo. Era um vídeo que eu gravei no Parque Ibirapuera e aconteceu exatamente isso. Quem é desse tempo? Comenta aí. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não vai saber. Então, o Marte na casa 10 é um Marte de pessoas que são muito fortes. Aqui, a batalha é na carreira. E eu vejo que você tem que ser muito empreendedor. Porque quando você tem um negócio próprio, quando você vai se esforçar num projeto que é seu, parece que as coisas fluem melhor. Esse é o Marte de CEO, entendeu? Esse é o Marte da galera que vai tocar o próprio projeto, o próprio negócio, percebe? Por isso, caso você tenha esse Marte, tenha muita proatividade na tua vida. Casa 10 é a vida externa, ou seja, é você lidar com burocracias, é você lidar com regras. Outra coisa muito comum de Marte na casa 10, brigar com o chefe, é a batalha com figuras de autoridade. E dependendo dos aspectos que estão ao teu Marte, você vai saber se você está em vantagem contra essas pessoas ou se você deve prestar atenção porque seus inimigos são mais fortes que você. E aí a gente entende isso olhando o mapa astral como um todo, olhando os aspectos da Marte, que é o que eu vou ensinar na aula do dia 8 de abril. Já tá inscrita? Se sim, coloca aí. Hashtag sangue nos olhos. Essa é a hashtag da galera que eu quero ver comentar assim, que eu vou saber que viu o vídeo até aqui e que tá inscrita porque quer ganhar, porque quer viver uma vida de vitórias e não de derrotas. E é isso que eu quero proporcionar pra galera que entrar na Turma Marte. Então, faça a sua pré-matrícula gratuita para você poder ter acesso à aula e depois eu vou ter muito prazer em falar do meu curso para você e poder ter você nessa próxima turma. 8 de abril, coloca aí na agenda e se inscreve aqui, entra no grupo do WhatsApp dessa turma, caso você queira receber alguns presentes que eu separei, alguns conteúdos inéditos que vão ser exclusivos para quem tá no grupo do WhatsApp dessa turma. Dito isso, se você tem Marte na casa 11, a briga, a batalha, ela acontece nos grupos, ela acontece na internet. Agora, nos dias de hoje, eu vejo como que o Marte na casa 11 se perde, né? Porque vira aquela pessoa que fica mandando textão no Instagram, textão no Facebook. E aí, tantas formas mais interessantes de posicionar-se socialmente, né? Não que isso não seja importante, mas você entende que às vezes seria melhor arregaçar as mangas, pegar um dia no mês para poder fazer marmita e distribuir? O Marte na casa 11 é um Marte de pessoas que vão estar sentindo que a batalha delas é para poder tornar a vida melhor, a vida de todos. Então é um Marte extremamente altruísta. E esse é um Marte também que a batalha é: eu quero realizar meus sonhos. Então você precisa ser muito proativo nesse campo para que você dessa forma consiga realizá-los. Você tem que até pensar menos e fazer mais. Esse é um Marte também mais rebelde. É um Marte que é, cara, se todo mundo tá agindo de forma que é errado, não é porque eu faço parte do grupo que eu vou concordar com a ação dessa galera. É um Marte de pessoas que se posicionam bastante, sem medo, ter que se posicionar e brigar por conta dos conflitos, né? Agora, o Marte de casa 12, eu adorei que o Marte da casa 12 estão fazendo no momento mais escuro possível do vídeo. Esse é um Marte de pessoas que os inimigos são os espíritos, são seres que a pessoa acaba atraindo. Aonde que estão as batalhas? No campo espiritual. Então, a pessoa que tem Marte na casa 12, ela tem que preparar um bom banho de ervas para tomar semanalmente. Ela tem que pegar alfazema e beber alfazema. Brincadeira, gente, não beba alfazema, tô zoando. Mas ela tem que, assim, se besuntar de alfazema, entendeu? Ela tem que ter os bagulho sabe, das pulseiras de defesa, de coisas do caralho a 4. Ela tem que botar a espada de São Jorge assim, cruzada na porta, pá, pá.
Entendeu? A pessoa de Marte na casa 12, ela tem que fazer isso. Mas mais importante, a batalha é pra ter boa saúde mental. Porque o Marte na casa 12, se deixar, é a pessoa que fica fritando na cabeça dela. E fica ansiosa, e fica raivosa, e ela nem nota. Geralmente quem tem Marte na casa 12 é um cavalo e acha que não é um cavalo. Mas é a pessoa que é aquele cavalo mais passivo-agressivo, entendeu? É aquele comportamento muito sutil, mas a pessoa é super violenta. Então tem muito de raiva inconsciente de quem tem Marte na casa 12. Agora por quê? Porque a vida dela foi ter que batalhar com pessoas que oprimiam ela quando ela demonstrava a raiva dela. Ela aprendeu então que sentir raiva era errado, então ela ocultou, ela engoliu. Mas aí quando vê, ela vai estourando com pessoas que não necessariamente têm a ver com o problema dela, mas ela carregou aquilo e aquilo virou uma dor, uma ansiedade psicológica que leva ela depois a tudo lidar dessa forma meio passiva-agressiva, e ela não entende depois porque que as pessoas acabam se cansando ou ficando assim meio cansadas perto dela para lidar com ela, ou até ela mesma cansada de lidar às vezes com gente que funcionam quase como um encosto, né? Porque tem gente que são encostos encarnados, né? Quem nunca teve que lidar com alguém que só reclama, que nunca fala nada de positivo, tá sempre ali usando da habilidade da pessoa que tem Marte na casa 12, muitas vezes de intervir espiritualmente. Porque quem tem Marte na casa 12 são aquelas pessoas que conseguem de fato intervir no mundo espiritual pela força de vontade. Porém, isso depende muito dos aspectos desse Marte. Daí a importância de, primeiro, terapia, né? Trabalhar também as energias psicológicas. Segundo, trabalhar as energias espirituais, fazendo proteções espirituais. E terceiro, expor mais a própria raiva, para, né, colocar para fora os limites. Não ficar assim o tempo todo deixando os outros invadirem os seus limites e, consequentemente, depois achando que você tá tudo bem, você invadiu dos outros. Mesmo que seja de uma forma que às vezes você nem note, porque casa 12 é sempre uma casa que a gente não nota o nosso próprio comportamento. Só que aqui, ó, eu trabalho com honestidade, né? É astrologia autêntica, não violenta, mas não é mentirosa. A questão é, eu quero te ajudar a poder compreender que você não nasceu com um problema. Você não tem nada de errado. É só que você viveu uma vida que levou você para um determinado comportamento de defesa. Eu tô te falando que você tá seguro, você tá bem, dá pra expor sua raiva. Você vê como esse vídeo eu fiquei falando um monte de coisa que, tipo assim, se coloque, sabe? Coloque seus limites ali à prova. E quando a gente era criança, a gente não ouvia isso. O que a gente ouvia era pra gente ser um bom menino, pra gente ser uma boa menina. E que boa menina não fica brava, não bate, tem que estar, né, controlada. Eu tô aqui pra te falar que às vezes a sua criança interna tá pistola. Às vezes a galera fala assim, ó, escute sua criança interna. Sua criança interna, ela tá com as bombas, a K-47, a faca, assim, fazendo malabarismo, querendo pegar, cortar todo mundo, entendeu? Pois bem, acho que é uma dor válida. Vamos acolher essa criança, entendeu? A pessoa falou ali pra nós, ficou enchendo o nosso saco, vamos dizer não. Vamos colocar nosso limite, se é isso que essa criança quer. E é isso. Gostou desse vídeo? Pois bem, me siga no Instagram, Marcelo Levi, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas possam conhecer o próprio mapa astral. E já sabe, né? Dia 8 de abril, conto com você na nossa super aula sobre Marte e como dominar a leitura do seu mapa astral para poder ter uma vida com propósito e prosperidade. É uma aula inédita e vai acontecer somente para as pessoas que estão inscritas no link aqui embaixo. Não adianta você entrar depois no YouTube, entrar no Instagram, achar que eu vou colocar o link ali. Não, eu quero falar só com quem realmente escolheu vencer na vida, porque a turma é Marte. Se você já se inscreveu, hashtag nos comentários sangue nos olhos, porque é essa galera que eu quero entrando na turma Marte para eu poder ajudar a vencer na vida, para eu poder te ajudar a reconhecer a força que já tá aí e poder construir a vida que você merece. Uma vida sem arrependimentos. Um beijo, gente. Te vejo na aula. Até mais.